meus amigos, domingo, dia 28 de junho, altura para falarmos aqui um bocadinho de mercado, depois de uma exibição terrível da nossa seleção, não é? Terrível, vá, como quem diz, mas não foi inspiradora de toda a exibição da nossa seleção. Bem, vamos lá falar de mercado, não se esqueçam de subscrever o canal do 00. Deixem-me só dizer isto, já devia ter dito isto ontem e anteontem, esqueci-me. Mas ainda está disponível, ainda podem fazer mais algumas horas. Temos o bracket, prémio de 10 mil euros, para quem não sabe, portanto é só ir ao 00, aparece logo lá em cima o bracket de fazer o bracket do resto do Mundial, portanto da fase eliminar. Quem acertar todos os jogos, não é o resultado, só os jogos, ganha 10 mil euros. Nada mal. Não é fácil porque, segundo me estão a dizer, acho que há 3 mil milhões de combinações, portanto deve ser quase tão difícil como o Euro Milhões, mas às vezes sai, e portanto é só acertarem, é só, entre aspas, acertarem todos os jogos. Ora bem, vamos lá então falar de mercado. Clément Lenglet é então o defesa central que Rui Costa falava ontem que já estava fechado, achava-se que era Milan Skriniar, mas não, é Clément Lenglet, o internacional francês de 31 anos que pertence aos quadros do Atlético de Madrid, tem mais 2 anos de contrato com os Colchoneros, mas vai mesmo ser reforço do Benfica, está fechado. Estou curioso para perceber os contornos do negócio. Como eu disse, ele tem 2 anos de contrato com o Atlético, ordenado alto. Esta temporada perdeu um bocadinho de espaço, 24 jogos na equipa de Simeone. Ele que tem, obviamente, passagens importantes, nomeadamente no Sevilha, depois dá aquele salto para o Barcelona, onde chegou a fazer boas temporadas, 40 e muitos jogos. Acabou por perder aqui algum espaço, ainda foi ao Tottenham, ainda foi ao Aston Villa, nunca se conseguiu impor. Está no Atlético de Madrid há 2 temporadas, primeiro por empréstimo, agora em definitivo. Vai então ser jogador do Benfica, tem 31 anos, este defesa central, como eu disse, internacional francês. Já que estamos a falar de centrais do Benfica, vamos falar de António Silva, isto porque Nicolo Cira avançou que António Silva chegou a acordo com o Milan para ser jogador dos milaneses. Falta agora a parte mais importante, que é o Milan negociar com o Benfica, que no fundo é a parte mais difícil. Ora bem, mas não deixa de ser importante este acordo. E porquê é que é importante? Porque, como sabemos, António Silva está no último ano de contrato com o Benfica. Há uma proposta de renovação em cima da mesa, mas se ele acertou termos com o Milan é porque vai rejeitar a proposta do Benfica. E, portanto, está neste momento a preço de saldo e deverá, se realmente isto for verdade, deverá mesmo sair do Benfica este verão. António Silva, 22 anos, um bocadinho mal amado, né, na Luz, já foi o menino prodígio, entretanto um bocadinho mais intermitente, com também a afirmação do Tomás Araújo, portanto estranho, falha ao Mundial, portanto vamos ver o que é que vai acontecer. O António Silva, 41 jogos, 1 golo e 1 assistência. Ainda no Benfica, a imprensa italiana avança que o Franjo Ivanovic tem ou é alvo do Como, equipa que vai estar na Liga dos Campeões, como sabemos, e portanto olha para Franjo Ivanovic como alvo no próxima ou nesta janela de transferências. Ivanovic dispensa apresentações, na altura foi contratado por Bruno Lage, ou a pedido de Bruno Lage, por cerca de 22, 23 milhões de euros. Até começa como titular, mas depois rapidamente desapareceu, depois ainda voltou. Portanto, um ano muito, muito intermitente. 42 jogos, 8 golos e 2 assistências para este ponta de lança internacional croata, o Franjo Ivanovic. Cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Ele que, como eu disse, época muito intermitente. Jogava uns pauzinhos aqui, depois de repente Mourinho apostou nele para titular, depois acaba a época como suplente novamente, portanto, não deixa de ser interessante, né? Vamos ver se realmente o Como avança então para esta contratação. Ele que pertencia aos quadros do Sanguiloa, foi contratado no verão passado, como eu disse, por cerca de 22 milhões de euros, um bocadinho mais, ficou mais perto até dos 23 do que dos 22. Vamos até ao Gil Vicente, isto porque a equipa de Barcelos está muito perto de receber 2 jogadores do Sporting, 2 jovens jogadores do Sporting. O primeiro é José Silva, lateral direito, jogava na equipa B, foi emprestado depois em janeiro ao Arouca, onde praticamente não jogou, já nem me lembrava, confesso que ele tinha estado no Arouca, jogou 4 jogos apenas pela equipa do Distrito de Aveiro. Internacional português, sub-20, se não estou em erro, acho que não é sub-21, agora estou na dúvida se ele é sub-21, acho que ele é só sub-20.
Exatamente, o Internacional Português Sub-20 deverá então rumar ao Gil Vicente, quer perceber os contornos do negócio, se falamos de uma cedência, empréstimo, ou aqui uma daquelas partilhas de passe com o jogador a desvincular-se com o Sporting. Vamos ver. Na mesma situação está também o David Moreira, uma peça um bocadinho mais fulcral na equipa B do Sporting, é até um dos capitães, nem sei se não é mesmo o principal capitão da equipa B. Pode jogar pela esquerda, pode jogar também como defesa central. Na temporada passada fez 33 jogos, 0 golos e 0 assistências na equipa B do Sporting. Os dois já se chegaram a estrear na equipa principal do Sporting. Dizer que os dois têm contrato até 2028, pelo que estou na dúvida se será aqui uma desvinculação e depois aquela partilha de passe 50-50 ou será um empréstimo de uma temporada. Ainda em Portugal vamos falar de uma das desilusões do campeonato. Simone Elisor que fez uma boa segunda metade da temporada em 24-25, fez uma excelente pré-temporada ao serviço de Famalicão, entra na temporada como o titular, termina o ano com 36 jogos, 1 golo. Eu nem sabia que era possível um avançado. A partir do momento em que um avançado tem 36 jogos, 1 golo, nem sequer devia poder ser avançado. Tem que ser tipo falso avançado ou médio. Elisor passou a ser médio. 1 golo e 2 assistências. O grande problema do Famalicão foi o ano todo a questão dos avançados. Tiveram ali uma fase onde pareciam que estavam safos com o Zabiri, mas ele vai ao Mundial de Sub-20 e depois vai ao mercado e é contratado. E o Elisor herdou o lugar, termina com 1 golo e 2 assistências. Começa como titular, perde a titularidade, volta depois a ser titular. Esperemos que o Famalicão, porque tem realmente bons jogadores e poderia se calhar ter feito bem mais moça se não tivesse realmente este problema dos avançados. Elisor, então, fala-se aqui de uma ida para o futebol da Roménia, nomeadamente para a Universitatea Craiova, espero estar a dizer bem, Universitatea Craiova, 1,5 milhões de euros será quanto o Famalicão vai receber por este avançado francês de 26 anos, o Famalicão que na altura contratou ao Metz por cerca de 900 mil euros. Ainda em Portugal, só pôr aqui o carimbo de oficial, esta não é surpresa para ninguém. Custódio já não é treinador do Alverca, só mesmo colocar o carimbo do oficial. Chegou-se a falar do Custódio com possibilidade para o Marítimo, acabou por não se confirmar. Agora é certo que não vai continuar no clube do Alverca. Custódio que tem passagens pelo Sporting Clube de Braga, especialmente Braga B, Sub-23, portanto, treinador com alguma... que teve aqui a primeira grande oportunidade, digamos assim, depois de algum tempo onde se especulava. Chegou a orientar o Braga num curto espaço de tempo a determinada altura, mas como interino, mas este era o grande projeto dele no Alverca. Conseguiu fazer uma época absolutamente tranquila e não se esqueçam, aquilo que o Alverca fez no verão passado, onde contratou 30 jogadores, parecia o Chelsea do futebol português, e portanto com tantas entradas, saídas e vendas e não sei o quê, fazer uma época tranquila com o Alverca parece-me de mérito para o Custódio. Deduzo que vai conseguir ter aqui algumas oportunidades. Terminou então a sua ligação com o clube ribatejano. Vamos lá para fora falar de 2 jogadores. O primeiro, Yann Diomande, o homem, o mito, a lenda, vai certamente animar as nossas semanas, especialmente quando a Costa do Marfim for eliminada do Mundial. A imprensa inglesa avança que, a imprensa internacional na sua generalidade, avança que o Liverpool já chegou aos 100 milhões de euros pelo Yann Diomande. O Leipzig mantém a fasquia nos 120 milhões de euros por este extremo avançado de 19 aninhos que está, como eu disse, ao serviço da sua seleção no Mundial. Já fez uma assistência, meus amigos, já fez uma assistência. Esta temporada no Leipzig fez 36 jogos, 13 golos e 9 assistências. Yann Diomande. Sabe jogar bem mais que o outro Diomande, o Sporting, que sabe que nem jogou. Para fechar, vamos falar do Milan. Falámos do António Silva, falámos já ontem do Gonçalo Ramos. Há aqui mais um jogador, nomeadamente Marc Casado, o médio que pertence aos quadros do Barcelona, internacional espanhol. Ele que tem mais um ano de contrato com o... mais 2 anos de contrato com o Barcelona. Aparentemente a renovação, as coisas não estão bem. Há uma cláusula de rescisão. O Milan vai bater essa cláusula que rondará os 25 milhões de euros e Jorge Mendes já está envolvido aí na situação. Acho que aparentemente é o empresário do jogador, ou pelo menos está a servir como intermediário entre as partes todas, o que é interessantíssimo. Marc Casado é um médio que pertence então aos quadros do Barcelona, um médio defensivo, um 6, digamos assim, um bocadinho à imagem da escola Barcelona.
Na temporada passada, 34 jogos, 0 golos, 1 assistência, um valor baixo para um jogador que realmente foi uma peça muito utilizada. Não é que tenha sido indiscutível, muitos destes jogos são a jogar pouquinho, basta ver que aqui nos últimos 2 jogos jogou 7 minutos num jogo, jogou 5 minutos no outro, portanto, não foi um titular daquele, mas muito utilizado pela equipa do Barcelona. Deixem-me cá ver, titular em apenas 15 jogos, portanto menos de metade, mas não deixam de ser 34 participações em jogo, neste caso do Marc Caçador. E atenção, Ruben Amorim vai fazendo o seu plantel e vamos ver, para já está a gastar dinheiro, vamos ver se o Milan regressa à ribalta. Adoramos todos o Milan, portanto adoramos todos o Ruben Amorim, portanto esperemos que as coisas corram bem. Era um ótimo casamento. Bem, meus amigos, não se esqueçam da questão do bracket. Podem ganhar 10 mil paus de borla, portanto não há aqui nada, é só chegarem lá, tem que estar só logados no 0-0, fazem, apostam, a França ganhou não sei quem, Portugal perde com a Croácia, a Espanha ganha não sei quem, e depois vão fazendo, está feito. No que diz respeito ao mercado, voltaremos amanhã. Só dar a nota, já está no ar o ataque rápido terceiro jogo da seleção portuguesa. Está também no ar a votação para o grande vencedor do primeiro concurso de caça-talentos do 0-0, ou neste caso do ataque rápido do 0-0, podem também votar. E pronto, vamos embora. No que diz respeito ao mercado, isto tudo está em 00.pt e o meu nome é Igor Gonçalves.